Vamos conversar com dois representantes da FBNet, a chefe do RH da FBNet, Márcia Frei, também o gerente comercial da FBNet, Everton Mota, para falar sobre o crescimento da empresa aqui em Lajeado, vagas abertas também. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Everton? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia a todos os ouvintes. Acho que começamos falando um pouco da história. Vou pedir só para a Márcia trazer o microfone mais para perto. Um pouco da história da FBNet, o serviço que vocês já oferecem, especialmente aqui na região, mas de uma forma geral também. Então, a FBNet, esse ano, ela completa 19 anos de vida, vamos dizer assim, né, de história, com a cobertura de 15 cidades em atendimento completamente em fibra ótica, tá? Com todos os serviços disponíveis. A gente disponibiliza o serviço de internet desde um plano residencial, o plano empresarial para pequenas e médias empresas e para grandes empresas, grandes corporações, os links completamente dedicados, com serviço de intercomunicação, interligação entre matriz e filiais também. A parte de telefonia, nós já temos rede própria de telefonia hoje, podendo fazer a parte de portabilidade de sinal. Hoje, quem tinha a telefonia antiga, da antiga Oi, pode manter o seu número e trazer para dentro da FBNet. Esse serviço ele também fica todo coberto pela fibra ótica. É muito diferente do que era antigamente com os cabos da Oi, né? A gente tem o serviço de Wi-Fi empresarial, o sistema hotspot, onde ele traz toda a segurança da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, e o serviço de câmeras para monitoramento sem o cliente ter que comprar toda a estrutura de monitoramento. A gente disponibiliza isso tudo através de uma nuvem nossa mesmo, onde o cliente pode armazenar por 7 dias, 14 dias, 30 dias, conforme ele for a necessidade dele. E com certeza nesses 19 anos vocês devem ter visto toda essa transformação, passaram por ela também, essa transformação tecnológica que vem acontecendo, mas em 19 anos muito deve ter acontecido, né, e vocês presenciado, e a gente imagina nas empresas e a pessoa, né, a pessoa física mesmo, ela só quer que a internet esteja funcionando, ela nem não faz às vezes ideia de toda a estrutura necessária, eu só quero a minha internet, meu Wi-Fi ali conectado, meu celular conectado, aí a preocupação fica por conta de empresas, né, claro, como a FBNet, que cuida de tudo isso pra gente. Isso, com certeza. Eu como já tenho um pouco mais de tempo na área de telecom, na área de provedores, comecei desde o início lá, onde tinha aquelas antenas via rádio, que era com, a gente chamava de espinha de peixe, umas antenas grandonas, onde o sinal que nós fornecíamos era 56 kB, 128 kB, para os clientes utilizarem a internet, e é uma evolução constante realmente, tá? A cada período de tempo ali troca a tecnologia de uma coisa para outra, e os provedores têm que ir se adequando e entregando cada vez mais a velocidade e o que o cliente procura realmente. Ele quer que funcione, indiferente de como. A gente sabe que a internet hoje ela faz parte da vida de quase todo mundo, né? Acho que são poucas pessoas que não estão conectadas, né? Talvez nem todo mundo tenha condição de ter um plano, mas aí vai precisar de um Wi-Fi, de algum lugar, enfim. E melhora bastante, né? Com frequência o sinal de internet, a condição que a gente tem de internet, a velocidade, os planos oferecidos pelas empresas também. Mas também, consequentemente, aumenta a nossa exigência, porque nós não queremos ficar que seja 1 minuto, 2 minutos. Se fica sem uma condição de internet, né, e aí eu estou falando de grandes operadores que têm o sinal 4G, 5G também, em parte aí do estado ou do Brasil, isso vira um assunto mais comentado no X, né, o antigo Twitter. Então as pessoas elas estão muito conectadas, elas não querem mais esperar, elas não têm mais tempo para ficar sem internet. Como é que vocês lidam com isso para atender a toda essa demanda, essa necessidade e procurar deixar o cliente da FBNet com a melhor condição a todo momento? Então, hoje a FBNet ela investe muito em infraestrutura, tá? O nosso CEO lá, o Júnior, ele é da área técnica, então ele é muito voltado a questões técnicas. E a estrutura da FBNet, a gente chama isso de anéis óticos, né? A gente já tem vários anéis óticos hoje comunicando as nossas cidades que a gente atende. Então, dificilmente a gente vai ter uma cidade
que fique sem cobertura de sinal. Chegando por vamos dizer assim, lajeado chegando pelo lado de Venâncio ou lajeado chegando pelo lado de Estrela, as duas rotas elas se completam e uma fica independente da outra. Então, caso venha romper algum cabo de fibra ótica por um lado, ele recebe o sinal por outro lado, né? A gente investe bastante nessa questão de segurança para o nosso cliente, né? A gente está também aqui com a chefe de RH da FBNet, a Márcia Frei, e aí a gente pode falar um pouquinho a respeito dessa área também, que é uma área que também sempre tem vagas, sempre tem, né, sempre em busca de pessoas para fazerem parte das equipes. E aí eu gostaria que tu comentasse também o que é preciso, né? Como as pessoas podem se capacitar para atuar nessa área. Bom, primeiramente, então, hoje um dos maiores desafios, né, na área de RH é reter as pessoas. Então, hoje a FBNet ela também está fazendo um trabalho muito bacana de valorizar as pessoas, fazer com que o time também acabe se especializando na área, porque como a gente é uma empresa de tecnologia, a gente também proporciona o treinamento. Quantas pessoas são da equipe? Hoje a gente tem 104 colaboradores. Isso. Esses colaboradores eles estão distribuídos em todas as sedes que a gente tem. Então, o mais bacana é que as pessoas que a gente busca para fazer parte do time, a gente não exige experiência, a gente só exige a vontade de trabalhar. Então, depois a gente consegue capacitando e a pessoa mesmo vai adquirindo, né, aquela bagagem, né, que a gente diz, e vai se especializando nessa área da tecnologia, né? E o que vocês têm de vagas em aberto hoje? Que vocês estão precisando de colaboradores? Porque é quase que uma pergunta que a todos os momentos que a gente faz ela aqui, a resposta é sim. Já estou vendo vocês acenando com a cabeça, né? Todo mundo precisa de mão de obra, de preferência mão de obra qualificada. O que temos de oportunidade hoje na FBNet? Como a empresa está crescendo constantemente, a gente precisa realmente de mais pessoas, né? Então, hoje a gente tem vaga na área técnica, que então é a vaga, né, para aquele colaborador que vai na casa do cliente fazer a instalação de internet. Então, para essa vaga, o único requisito obrigatório que a gente pede é CNH. A gente tem também na área do estoque uma vaga de auxiliar, que é aqui para a unidade também de lajeado. A gente também pede esse requisito, né, obrigatório da habilitação. E também temos vaga, então, na área de vendas. Então, a gente tem mais de uma. A gente também busca pessoas para a gente conseguir cada vez mais, né, divulgar o nosso trabalho, né, na região. E o mais bacana é que são vagas que, para quem não gosta de trabalhar preso no escritório, são vagas que é um trabalho bem mais dinâmico, né? Então, assim como a empresa ela já tem uma forma de trabalhar um ambiente mais dinâmico, a pessoa ela também vai se adaptar, acho que muito bem, para esse ambiente que a gente está proporcionando hoje para as pessoas, para acolher as pessoas. Então, tendo a CNH para essas vagas, o restante é com vocês. A capacitação, o treinamento. Isso aí. São quantas vagas no total? Hoje a gente tem uma de auxiliar de estoque, a gente tem, então, 2 vagas na área técnica e a gente tem 2 vagas na área de vendas, aqui para a região de Lajeado. E aí, manda para qual canal? A gente tem o site da fbnet.com, ali tem a aba Trabalhe Conosco. Então, a pessoa ela pode se cadastrar ali, tem algumas informações básicas para preencher e, então, anexar o seu currículo, que a gente já recebe. É interessante que você falou, né, Márcia, que é a questão de valorizar a equipe, né? O pessoal que já está em casa, porque senão tem que começar tudo de novo. E muitas vezes, né, vai chegar alguém com CNH, que é o básico que vocês estão pedindo, ok, mas aí vai ter que passar por um processo de treinamento, vai ter que se adaptar, vai ter que integrar a equipe, né? Então, muitas vezes esse é um retrabalho, né? Por isso que é importante também essa valorização do quadro de funcionários. Exato. E a gente sempre comenta que cada um tem um tempo para se adaptar, para aprender. Por exemplo, nossos técnicos, eu sempre uso o exemplo deles, né? O técnico mais experiente, ele entrou na FBNet sem experiência e foi aprendendo. Então, isso é o bacana. Numa empresa familiar que acabou crescendo tanto, a gente tem essa possibilidade de conseguir ensinar. E um dos diferenciais hoje são os nossos benefícios. A gente tem, por exemplo, hoje um vale alimentação diário, a gente tem internet cortesia, que o pessoal gosta bastante, a gente tem plano de saúde, que a empresa contribui, plano odontológico. Então, já são benefícios atrativos, porque o objetivo é reter as pessoas, manter um time bacana e fazer com que eles cresçam dentro da empresa, junto com a empresa crescendo. Você falou que vocês têm mais bases, né? Em quais locais são essas? A gente tem uma sede em Teutônia, uma sede em Estrela, e aí a matriz, que fica em Venâncio, e aqui em Lajeado. Daí. Ainda sobre os funcionários,
gostariam de falar alguma coisa de vencimentos também, de salários, ou isso fica na negociação? Isso é conforme a entrevista, né? Então, a gente vai avaliando, a gente também avalia se a pessoa tem experiência ou não. Então, é todo um acordo que é feito com base na bagagem que a gente diz, né? Da pessoa que está buscando, então, essa oportunidade. Bom, Everton, vocês estão falando da base, né? Das bases que tem aqui na região, do serviço, né? Que está sendo ampliado, estão ampliando a equipe também. Em termos de clientes, né? Quantas pessoas vocês atendem hoje, até onde vocês querem chegar, né? Para continuar a expansão aí da FBNet? Então, hoje a FBNet está chegando a 19 mil acessos, de 19 mil clientes na nossa base, tá? Essa base, ela está, vamos dizer assim, a estrutura da FBNet hoje, ela está completamente pronta, simplesmente contratando mão de obra para ela dobrar de tamanho, tá? A gente já, o nosso CEO lá, o Júnior, ele já deixou uma estrutura muito robusta para que a empresa possa dobrar de tamanho sem ter que fazer investimentos em equipamentos, em rede e tal, somente com o nosso trabalho de venda e a contratação de pessoas no nosso RH. Lá a gente consegue duplicar de tamanho a empresa. E os municípios que vocês atendem são todos no Vale do Taquari? Isso, o Vale do Taquari e o começo do Vale do Rio Pardo ali, né? Que vai até o interior ali de Santa Cruz, a gente também atende. Hoje são quantos, mais ou menos? São 15 municípios que a gente 15 atende. municípios, Isso. mas é para ser mais em breve? Vai ser mais em breve. Diferenciais da FBNet, né? Naquele serviço que vocês prestam e que vocês, de repente, até recebem de feedback, né, dos clientes, dizendo, olha, isso aqui é muito bom que vocês fazem, né, no atendimento ou na prestação do serviço em si. Então, a gente até está fazendo algumas coisas relacionadas à cultura da empresa para, vamos dizer assim, mostrar mais isso para o nosso cliente, que é a cultura que nós temos hoje dentro da FBNet, uma coisa bem importante, tá? E eu acredito que seja talvez o principal, que é o foco no cliente. A gente faz tudo pensando no nosso cliente, tá? Tanto a questão do nosso suporte técnico, que hoje é 24 horas por dia, 24/7, que a gente chama, né? Com equipe própria. Então, se o cliente ligar para lá 11 horas da noite, 2 horas da manhã, vai ter alguém da nossa equipe lá na nossa matriz atendendo no nosso suporte técnico. Então, o grande diferencial é isso, é dar a qualidade que o cliente precisa e pensar somente no cliente. O foco é no cliente, né? A gente tem que, além de entregar o que ele precisa, pode acontecer um problema um dia de estar sem conexão. Então, eu acredito que o que conta bastante também é como a gente vai resolver aquele problema quando aconteceu, né? Porque a primeira coisa que aconteceu uma situação, uma dúvida ou realmente alguma falha, liga para a empresa e tenta, de alguma forma, conseguir essa solução. Isso. E aí, prontamente, a FBNet tem pessoas para isso. Isso, e aí não é aquela coisa que tem que ligar para um 0800 e ficar 2 horas pendurado no telefone, tentando falar com alguém para resolver aquele problema. Não, a gente já tem nossa equipe própria mesmo dentro da empresa que vai falar com o cliente. Uma pergunta aqui que não é relacionada especificamente à FBNet, que chega aqui, né, de ouvinte Ana Cristina. O que é passado para os seus... tem a ver também, né, diretamente. O que é passado para os seus funcionários sobre os fios que são deixados no chão e que se sabe que esse emaranhado de fios no chão, por aí todos os bairros, é de internet. Não digo que é da sua empresa, por isso que eu falo que ela não está se referindo exatamente, né, à FBNet, mas de que forma que a FBNet trabalha com seus funcionários para evitar esse tipo de problema. Então, essa questão dos fios aí, ela é bem ampla e bem problemática, principalmente nos dias atuais aí tá sendo bem tendo bastante ênfase, né? A gente tem uma política lá de não deixar fios pendurados nos postes, tá? A gente é bem rígido quanto a isso e, inclusive, a nossa equipe técnica ela não utiliza fios de outros provedores terceiros, tá? Então, a gente coloca os nossos fios nos nossos isoladores nos postes e, quando é preciso, a gente recolhe esses fios também, tá? E acho que futuramente a gente vai ter outros assuntos aí para falar também da questão de cabos aí. Mas já fale um pouquinho do trabalho que vocês fazem, né, também, Everton, sobre isso, na questão dos cabos, de diminuir. Tem até muitos projetos, os vereadores estão trabalhando sobre isso, foram até Santa Catarina para buscar mais experiência de projetos que já estão dando certo para diminuir a quantidade de fios também aéreos, né? Isso. O que acontece?
Essa semana até teve uma audiência pública na prefeitura sobre a questão da organização dos cabos e muitas coisas assim, porque hoje o provedor de internet, quando ele utiliza um cabo de fibra ótica no poste, ele tem que ter um projeto onde a concessionária de energia vai liberar ou não essa utilização do poste para colocar os cabos, né? Então, muitos desses cabos, eles são de empresas que não têm esse licenciamento. Então, automaticamente, eles já nem vão nessas audiências públicas, né? Então, os provedores que estão nessas audiências, normalmente são os provedores que têm o licenciamento de poste e estão autorizados a utilizar esses postes, tá? E a parte de recolher, normalmente é quando o cliente cancela um serviço e o provedor antigo não recolhe o cabo, né? E aí fica aquele cabo solto lá, o provedor vai lá fazer uma nova instalação e coloca um cabo novo naquele local. Então, tudo isso é meio difícil de controlar, né? Tá certo. Everton, Márcia, mais algum recado, alguma informação que vocês gostariam de compartilhar sobre a FBNet aqui para nossa audiência? Acho que para finalizar, então, eu gostaria então de ressaltar, né, que agora a gente está desenvolvendo, inclusive, um plano de carreira para as pessoas. Então, quem busca um ambiente desafiador, porque trabalhar, né, numa empresa de internet é todos os dias um desafio novo. Então, a gente está aguardando então essas pessoas, porque a gente tem oportunidade de crescimento, a gente tem oportunidade de desenvolver, basta ter a vontade de trabalhar. Tá bom, Everton? Tá certo, muito obrigado, foi um prazer estar aqui. A FBNet, que tem parceria até com a Rádio Independente em vários casos aí, né? Nos ajuda também com a questão de internet, um serviço importante aí para a região como um todo.